Jesus te abençoe, guarde, agradecemos muito a sua presença, né? E veio falar para nós sobre a codificação espírita ou a kardeciana. Jesus te abençoe, fique à vontade. Ali tem uma água para você. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que Jesus nos abençoe e nos mantenha na sua paz e que os bons espíritos nos orientem no trabalho de hoje. A gente foi convidado aqui hoje para vir, né? Primeiro é uma satisfação para a gente estar aqui com vocês, e a gente sabe que a família espírita ela é de uma abrangência enorme, né? E em todos os lugares que a gente tem andado, a gente sempre vê nos olhos de cada um, na postura de cada um, a vontade, né, de acertar, de entender essa doutrina espírita, que ela não é de uma abrangência somente física, material, mas ela é cósmica. Ela vai além das fronteiras do nosso mundo. Então, para entender de doutrina espírita e para que a doutrina espírita faça valer em nós aquilo que ela veio, que é libertar o homem, né? Muitas vezes a gente pensa que é libertar o homem dos problemas, mas é libertar o homem de si mesmo. Então, para que a gente possa entender, a gente precisa estudar a doutrina espírita. Não há outra forma de entender a doutrina espírita sem estudá-la. Senão a gente vai ficar fazendo referência das coisas do espiritismo de ouvir falar. E a gente pode aceitar tanto o certo como aquilo que não é correto. Então é interessante que cada um possa buscar a sua compreensão, o seu estudo, para que possa entender a doutrina espírita. Tem esses símbolos aqui, que são logos, né? Que só para a gente poder buscar o entendimento, isso aqui, para quem não sabe o que significa o EN, é a União Espírita Mineira. Já devem ter ouvido falar. Então, a sede da União Espírita Mineira é aqui em Belo Horizonte, e ela traz também a cepa, né? Que essa cepa é o único símbolo que existe na doutrina espírita, que é uma cepa de uva com cacho de uva, né? A cepa, não sei, alguém já viu uma parreira de uva? Ela tem o tronco, a senhora quer falar? Ah, não, já viu. Tem o tronco, né, da parreira, mas ela abre e abrange, enquanto tiver perspectiva para ela andar, ela anda e se agiganta, né? E o cacho de uva é a seiva, né, que essa parreira dá. Então é de uma certa forma que figura a doutrina espírita, cuja abrangência é muito grande, e a teoria espírita, o conhecimento espírita é essa seiva, né, que tem tanto bem tem nos feito, e tanta coisa, tanto conhecimento tem agregado à nossa vida, de forma que a gente possa caminhar aqui no mundo, né, com uma certa serenidade, com uma certa tranquilidade. A gente vai explicar um pouco rápido, porque o assunto é bem extenso. Esse aqui, em Minas Gerais, tem 28 conselhos regionais espíritas. E a gente chama de COFENG, que é Conselhos Federativos de Minas Gerais, que estão ligados à União Espírita Mineira. Dentro desses conselhos regionais espíritas tem um certo número de abrangência de conselhos de cidades que são atendidas por esses conselhos regionais. Em Belo Horizonte é o 10º Conselho Espírita, né? Que é ligado também à AME, que é a Aliança Municipal Espírita, tem o Conselho Espírita Municipal, que é o CEM, né? E cada um tem sua perspectiva de trabalho. E nós fazemos parte lá em Curvelo, que a gente mora na cidade de Curvelo, fazemos parte do 15º Conselho Regional Espírita, que tem uma abrangência de 56 cidades com 40 grupos espíritas. Então, para a gente poder ter um entendimento. Nós vamos falar um pouquinho sobre a codificação espírita. Todos eu acredito que já devem ter ouvido falar, ou já devem ter visto o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, para que a gente adquira qualquer conhecimento, a gente precisa ter uma base, não precisa? Desse conhecimento. Esses livros nos darão essa base. Por que é importante uma base? Quando a gente vai construir uma casa, a gente nunca começa pelo telhado, né? Tem que começar a fazer um alicerce, esse alicerce tem que ser sólido, ele tem que ter uma constituição
bem feita para que a casa depois tenha sustentação. Então, da mesma forma, a gente precisa ter o conhecimento embasado nesses livros, porque hoje, no meio espírita, há muitos livros, há uma literatura muito extensa. E nem sempre esses livros que são mediúnicos são espíritas. Então, a gente precisa ter uma base para que a gente possa analisar o conteúdo desses livros, que é muito importante. Só para a gente ter uma ideia de como que esses livros vieram, em 1857 foi o primeiro livro que veio até nós, que foi o Livro dos Espíritos. Depois veio o Livro dos Médios. Eu estou lendo direito ali porque está meio embaçado. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, não é isso? E a Gênese. Então aqui são os anos que esses livros vieram. É importante a gente estar citando esses livros, porque quando a gente faz uma análise do conteúdo deles, eles dão a impressão que eles foram escritos agora, nesse tempo. Tal atualidade desses livros. É lógico que a gente só precisa adaptar um pouquinho a linguagem, que a gente vai entender que eles parecem que foram escritos agora, nesse tempo. Tal atualidade o conteúdo, né, que trazem, que dizem diretamente as descobertas que estão sendo feitas hoje, que já tratam como que a gente vai ver um pouquinho aqui mais à frente. Vamos conversar um pouquinho primeiro sobre esse livro. Para que a gente construa o nosso entendimento, nós vamos primeiro ter a base, que é o Livro dos Espíritos, não é isso? Esse Livro dos Espíritos, ele foi trazido em 1857, como a gente viu ali nas datas, não é isso? Ele é dividido em 4 partes. Se a gente abrir o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que ele é constituído de 4 partes. A primeira parte trata das causas primárias. A segunda parte trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. A terceira parte trata das leis morais. E a quarta parte do céu e inferno. Certo? Que é as esperanças e consolações. E cada parte dessa deu origem a determinados livros, como a gente depois vai ver. Nesse Livro dos Espíritos, quando a gente começa a estudar, ali tem perguntas interessantíssimas, né, a respeito da vida, nos mostra de onde que nós viemos, que é uma pergunta que às vezes, a gente não vê as pessoas fazendo esse tipo de pergunta por aí. De onde que a gente veio? Se a gente lê aqui as 1019 perguntas desse livro, a gente vai ver de onde nós viemos, para onde que nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui. E nos dá também, de certa forma, um roteiro de como seguir, que é interessante também, não é? Aí vem mostrando ali a respeito do que as coisas que acontecem na vida, né? As diferenças sociais, por que existem, né? Kardec faz essa pergunta para os espíritos, está na pergunta 806 desse livro, quando ele pergunta: as diferenças sociais são obras de Deus? Porque às vezes a gente transfere tudo para Deus, não é? Não é porque Deus quer. Não é comum a gente ouvir isso? Ah, Deus quer sim. Aí vem Jesus, naquela época, há mais de 2000 anos, e diz: meu Pai não quer a morte do pecador, mas que ele se salve. Olha que coisa interessante, né? Então a gente vai ligando o pensamento de Jesus com o pensamento da doutrina espírita. Vêm os espíritos superiores e respondem: as diferenças sociais, eles respondem assim: não, as diferenças sociais são obras dos homens, não de Deus. Então, quando Jesus vem e responde: meu Pai não quer a morte do pecador, significando que Deus, ele não estabeleceu diferenças entre nós. Essas diferenças de religiões, de pensamentos, de ideias, foram criadas por nós mesmos. Até mesmo pelas nossas diferenças que nós temos, porque cada um entende a vida de uma forma, cada um vivencia os problemas ou a felicidade de um jeito. Então, por isso que houve também essa necessidade de que viessem também diversas religiões. Porque é muita gente pensando diferente, né? 7 bilhões de almas aqui na Terra, que estão aqui no corpo de carne. Você imagina se tivesse uma religião só, com tanta gente pensando diferente. A gente já tinha desmembrado isso de toda forma, né? Então veio a religião evangélica para atender um determinado segmento, veio a outra católica, veio o budismo, né? Veio a religião de Zoroastro.
Então veio o islamismo, então cada um atendendo uma parcela dessa população para que entendessem a vida de uma forma. E é necessário, né? Os espíritos até dizem que o cristianismo ele é uma árvore muito, muito grande. E as várias religiões são os galhos e folhas dessa árvore. Então todas interligam a Deus, todas nos levam a Deus. Porque são pensamentos diferentes, mas cada um tem sua forma de caminhar para Deus. Até mesmo dentro da casa espírita, né? Cada um de nós tem uma forma diferente de ver a vida. Então é um livro que a gente viu aqui no início que são divididos em 4 partes. Então vamos ver. A primeira parte das causas primárias, aí ele deu origem e desmembrou-se nesse livro, a Gênese. A Gênese é um livro importantíssimo, porque aqui dentro desse livro a gente vai encontrar como foi a formação dos mundos, até mesmo do nosso que a gente vive, como é que a vida surgiu nesse mundo. A gente vai ver numa explicação muito coerente que os 6 dias da criação, na realidade, são períodos geológicos, que um período entre um e outro corresponde a milhões de anos. Aí Deus deixa de ser Deus porque Ele não fez o mundo em 6 dias? Claro que não, né? Deus mostra a sua grandeza, a sua infinita bondade, a sua infinita misericórdia pela providência com a qual nos assiste. E pela perfeição de tudo isso que está aí diante de nós, né? Aí vem mostrando também a respeito do espaço, né? Essas estrelas que a gente vê no céu à noite, a maioria das vezes a gente não pergunta, né? E essas estrelas, o que são? Porque a ciência vem e fala que são astros com luz própria, se tornam estrelas. Mas só que a gente vê daqui da Terra uma fração muito pequena da nossa Via Láctea, né? Uma coisa tão pequena, tão insignificante. E nesse livro aqui, na parte uranografia geral, vem explicando, né? Mas olha só que coisa interessante. Vamos fazer assim numa linguagem bem simples. Vamos supor que a gente pudesse pegar um carro e viajar na velocidade do relâmpago, igual fala ali, porque na época não existia a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Seria a mesma coisa da gente esticar um fio aqui, ó, a 300 mil quilômetros, quase que dando 2 voltas na Terra. Aí você vem, solta uma esferinha de aço, 1 segundo depois ela está na outra ponta. Isso é a velocidade da luz. A luz anda 1 segundo nessa velocidade. Aí você imagina a gente nesse carro. Aí o espírito Galileu vem e diz: se a gente andasse nessa velocidade do relâmpago e olhasse para trás e tivesse andado durante alguns minutos, a gente olharia e a Terra seria um minúsculo ponto. Se a gente andasse nessa mesma velocidade durante algum tempo, durante algumas horas, a gente olhar assim para trás, a Via Láctea só seria um risco no horizonte do universo. E se a gente andasse nessa velocidade por períodos 100 vezes seculares, quer dizer, durante uma infinidade de tempos, de milênios, e a gente olhasse para trás, a gente não veria mais a nossa Via Láctea, já veria outras perspectivas de estrelas, né, de mundos, e a gente não teria dado nenhum passo no universo. Aí mostrando a grandeza, né, do universo, que a gente consegue ver só uma fração. Aí vem mostrando nesse livro também a respeito dos milagres que Jesus fez. Aí a gente pergunta, mas aquilo que Jesus fez foram milagres ou foram coisas que aconteceram dentro de uma perspectiva que a gente não entendia? Por exemplo, se uma cadeira dessa aqui, se ela sair daqui e pular para cá, para quem não entende, pensa que foi um milagre. Mas não pode uma cadeira pular daqui para ali. Para outros, seria um efeito diabólico. Porque somente o diabo pode fazer uns negócios desses. Não é isso que as pessoas dizem? Mas no ponto de vista da doutrina espírita, o que aconteceu de verdade? A gente sabe que tem os médios, não tem? As pessoas que têm a capacidade mediúnica. E tem médios que são chamados de médios de efeitos físicos. Significando o quê? Nós temos uma força nervosa em nós que se chama ectoplasma, ou fluido vital.
que os espíritos se utilizam desse fluido vital, combinado com um deles, envolvem essa cadeira e através da força da mente deles, dos espíritos, eles movimentam. É como se eles tirassem a gravidade dessa cadeira e transportassem ela para cá. Não fizeram nada fora das leis da natureza, mas as leis dessa natureza que é do mundo espiritual, cuja ciência não estuda. E pela ciência não estudar, a gente pensa que não existe, não acontece. Então, é essa explicação que eles vão dando nesses livros. Aqui fala a respeito das obsessões espirituais, como que os espíritos influenciam em nossa vida. Está no capítulo 15, quando trata das obsessões, que é importante que a gente entenda, né? Por exemplo, fala a respeito da influência que a gente pode ter através do nosso pensamento nos ambientes da nossa casa, até mesmo da casa espírita. Vocês já viram casas assim que a gente entra na casa assim? Aí tem gente que fala assim, nossa, eu entrei naquela casa lá, mas eu saí passando até mal. O negócio lá não estava bom. Aí a gente pensa, mas o que será que está acontecendo lá dentro, né? Aí imagina bem uma casa onde todo mundo xinga, todo mundo esperneia, todo mundo reclama, ninguém entende ninguém. Como é que fica a atmosfera espiritual dessa casa, o ambiente dela? Causado pelo nosso próprio pensamento. Já ouviram falar no passe que a gente recebe? Todo mundo já fez uso do passe na casa espírita. Quando uma mãe de família, um pai de família ou alguma pessoa da casa está ali manipulando os alimentos, mas está fazendo aquilo com ressentimento, com mágoa de alguém na casa, o que ela está fazendo mentalmente naqueles alimentos? Ela não está energizando aqueles alimentos com a mente dela? E depois a família vai comer aquele alimento, não vai passar mal? Aí todo mundo pensa, mas será que estava estragado? Será que tinha alguma coisa? Às vezes a própria mente da pessoa contaminou o alimento. Por isso, quando a gente vai fazer uma sopa na casa espírita, é importante que tenha um ambiente adequado. Porque a nossa influência mental vai energizar a sopa também. Não só o ambiente da casa espírita, como o ambiente da nossa casa, porque tem casas, tem lares, tem casas espíritas que você entra, você sente a atmosfera salutar, né? Aí você vai entender o que Jesus quis dizer. Quando estiver 1 ou 2 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Quer dizer, o amor do Cristo, né? Aquele envolvimento do Cristo, está no meio de nós. Se nós temos o pensamento voltado para Ele. Então a gente começa a perceber que a gente não tem que ter responsabilidade, não é só com os nossos atos, não, mas com o pensamento também. Não tem aquela frase que diz, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és? A gente pode dizer uma outra, diga-me o que pensas, que eu te direi com quem estás. Mentalmente. Não é isso? Então é importante a gente estudar essas coisas, né, para a gente poder ter uma compreensão do que está acontecendo nessa realidade espiritual, que muitas vezes a gente caminha dentro dela e imagina que realidade espiritual só é quando a gente está na casa espírita. Mas é onde a gente estiver. Nós podemos influenciar o ambiente aonde nós estivermos, no nosso trabalho, na escola, em casa, onde a gente estiver. Influenciando para o bem. Por isso que é importante a oração. Olha bem que papel que tem a oração, né? Porque quando a gente ora, a gente não está só conversando mentalmente com as forças superiores da vida, mas nós estamos influenciando vibratoriamente aonde a gente está. Por isso que tem aquela palavra de Jesus, né? A oração dita por um justo. Quer dizer, quando eu tenho bons sentimentos, né? Quando eu olho para uma pessoa e quero o bem dela, eu energizo aquela pessoa, mesmo sem o trabalho do passe. Eu estou levando para aquela pessoa boas energias, bem-estar, né? Então é um livro muito interessante de se ler. E no final dele vem falando a respeito do sinal dos tempos, né? Esses tempos que a gente está atravessando agora, que o nosso mundo ele vem sendo, principalmente o nosso país, o nosso Brasil, aqui nas nossas Minas Gerais, vem mensagens mediúnicas de tudo enquanto é jeito, não é isso? E a gente precisa ter cuidado na avaliação dessas mensagens, porque a gente vai, no outro livro que a gente vai ver, que os espíritos superiores, eles só nos aconselham e nos influenciam para o bem. Somente para o bem. Aí você imagina uma mensagem que você lê e fica inseguro.
você fica com medo, cheio de receios, apavorado. Isso é de um bom espírito? Não pode ser. Porque os espíritos, eles fazem o quê? Quando eles nos mandam uma mensagem, para que a gente se eleve, para que a gente tenha coragem de enfrentar as adversidades da vida, né? Sem medo, sem receios, com cuidado, mas sem medos, né? Sem pavores, sem criar monstros dentro de nós. Olha bem que livro interessante. Aí você pergunta para muita gente, você já leu esse livro aí? A pessoa, qual? Não sabe nem que existe. É interessante ler, né? Aí vem esse aqui, que é o livro dos médios, que a maioria pensa que só médio que deve ler. É outro erro. Porque todo mundo deve ter... Aqui trata de tanta coisa boa. Primeiro item que tem nesse livro, primeiro capítulo dele, há espíritos? Kardec faz essa pergunta, há espíritos? E ele começa a desenvolver o assunto assim, se os espíritos podem estar, se a gente sobrevive depois da morte, o nosso espírito, se eles podem estar em todo lugar, eles podem estar ao nosso lado? Se eles podem estar ao nosso lado, eles podem se comunicar conosco? Podendo se comunicar conosco, eles estão então interagindo conosco e nos influenciando para o bem ou para o mal. Vai depender do teor dos meus pensamentos. Porque eu sei que se eu pensar bem, eu vou atrair o quê? O bem. O bem. Se eu pensar mal, eu vou atrair o quê? O mal. Não tem como eu ficar pensando coisa ruim, fazer coisa ruim com as pessoas, fazer um monte de coisa que não deve e depois ir dormir e achar que eu vou ser abençoado, que vai dar tudo certinho. Não tem como a gente enganar essas leis da vida, né? Por isso que é importante estudar, para que a gente tenha compreensão. Aí vem falando a respeito do laboratório do mundo invisível. Vocês lembram que eu falei o negócio da cadeira? Que os espíritos envolvem no fluido espiritual deles e nosso para movimentar os objetos? Está explicando como. É nesse livro. Ali fala a respeito da mediunidade em animais. Há mediunidade em animais? Porque hoje é muito farto o material mediúnico no meio espírita falando que os animais sobrevivem após a morte do corpo físico. Mas é interessante a gente analisar sob o ponto de vista do que diz Kardec. Isso é verdade? Sobrevivem de fato? Então é preciso que a gente estude para que depois a gente não vá atrás de histórias que não têm fundamentação doutrinária. Vocês lembram que a gente falou da base? Que a gente precisa ter uma base? Então qualquer coisa que venha, que divirja da base, não pode ser correta. É como qual que é a base evangélica da doutrina espírita? Não é o evangelho do Cristo? Então, se de repente os espíritos viessem trazendo um conceito da vida que fosse diferente daquilo que Jesus ensinou, quem estaria errado? Jesus ou os espíritos? Os espíritos, é lógico. Não seria Jesus. Então, por isso que é importante que a gente vá estudando o livro dos médiuns, que aqui tem o capítulo 23, que fala sobre as obsessões espirituais. Porque o que dizem nas obsessões espirituais? Também como o livro A Gênese, que os maus espíritos, eles se impõem, eles submetem, enquanto que os bons espíritos, eles aconselham, e se não são ouvidos, eles se retiram. Aí a gente pergunta, né, mas por que os bons espíritos então não pegam a gente, segura, sacode, ó, você está errado? Sabe por que eles não fazem isso? Porque o aprendizado nosso não é só através da teoria, através da vivência, da prática. Porque eu posso construir uma grande teoria na mente, mas se eu não tiver prática, eu só tenho teoria. Então eu preciso exercitar na prática para que aquilo se torne sólido dentro de mim. Você já imaginou se os bons espíritos eles afastassem todos os obstáculos do nosso caminho? Todos os problemas eles resolvessem? A gente aprendeu o quê? Como que a gente ia construir esse conhecimento em nós? Porque é muito comum as pessoas virem à casa espírita, não que os bons espíritos não nos ajudam, porque eles ajudam, porque eles são bons espíritos. Mas eles não fazem por nós aquilo que nos compete.
Então, quando a gente vem na casa espírita, a gente vem e pede ajuda aos bons espíritos, eles vão nos ajudar. É como a pessoa, às vezes, né, que é muito comum, estudante, né? Vou contar um casinho de estudante. É que eu estou jogando direto para os jovens, não. Mas vamos supor que o sujeito vai lá fazer uma prova na escola ou vai fazer uma prova no vestibular. Aí ele é espírita. Ah, mas sou espírita, né? Os espíritos vão me ajudar. Aí ele chega lá na hora de fazer a prova, ele vai, abaixa a cabeça e fala: oh meu Deus, manda um bom espírito, manda Bezerra de Menezes aqui para me ajudar. Pelo amor de Deus, manda um espírito bom aqui para me ajudar. Aí o espírito vem, porque é um espírito bom. Porque ele viu sinceridade na nossa súplica e vem. Aí o espírito vem lá e puxa os arquivos da nossa memória. Aí ele olha assim, fica olhando pra gente assim, e fala assim: oh, meu amigo, eu quero te ajudar, mas você não estudou, eu sou um espírito bom, mas mágico eu não sou, né? Como é que eu vou te ajudar se você não estudou? É por isso que é importante que a gente estude a doutrina espírita, porque é através do raciocínio, primeiro, antes do sentimento, é preciso entender. Porque na hora dos momentos das grandes dores, os bons espíritos vão lá na nossa mente, na hora que a gente faz uma prece, que a gente gosta muito de fazer prece na hora do aperto, né? Porque na hora que está tudo bem, a gente não lembra nem que Deus existe. Mas na hora do aperto, a gente vai lá, faz uma prece, aí os espíritos vêm, avivam na nossa memória aquele conceito que a gente estudou algum dia. Sede pacientes, tenham calma, tudo passa. A gente lembra disso, né? Não, eu preciso ter confiança, né? Eu tenho que fazer a minha parte. Vocês lembram a palavra que fala resignação? A resignação significa o quê? Aceitação. Mas ao mesmo tempo não é uma aceitação que você cruza os braços. A resignação implica que a gente deve ter atitude também. Eu preciso fazer minha parte. Porque senão eu vou estar aprendendo o quê? Aí eu preciso fazer a minha caminhada, agir com correção, para que quando os bons espíritos virem até a mim, eles encontrarem em nós a situação propícia para nos ajudar. Sem isso fica difícil, porque senão a gente vai ficar igual a criança rebelde, né? Que chega em casa, senta lá no chão, espalha aquele monte de brinquedo na sala, bagunça tudo, depois a mamãe vai lá, arruma tudo para ele. Aí esse adulto vai crescer como? Achando que ele pode bagunçar a vida, os outros é responsável por arrumar para ele. É assim que é essa mensagem que a gente passa. E os bons espíritos, como são bons e são experientes, eles estão sempre aí para nos ensinar, né? Tem muita gente que fala para Deus assim: oh Deus, me ensina a ter paciência. Não era bom a gente ficar pedindo isso não, porque Deus manda as lições, é para a gente aprender a ter paciência. Ele não vai te bater com a varinha mágica para você ter paciência. Ele vai te dar lições para que a gente exercite a paciência. Certo? Então, é por isso que é importante entender. O livro dos médiuns, ele também fala, porque tem muita gente que fala assim: ah, mas como é que eu vou identificar espírito se eu não conheço? Eu não vejo. Eu mesmo não vejo espírito. Mas a gente vai no capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Capítulo 24 desse livro. Tem 50 perguntas, mais de 50 perguntas de Allan Kardec, descrevendo as características que a gente pode reconhecer um espírito. Isso para não dizer que no capítulo 23, no anterior da obsessão, está escrito uma frasezinha assim, ó: com a mesma acuidade com que a gente identifica os homens, nós identificaremos os espíritos. Se eu não estou vendo o espírito, como é que eu identifico? Por aquilo que ele escreve, por aquilo que ele ensina. Mas para poder analisar isso com correção, eu preciso ter o quê? Experiência e conhecimento. Senão eu vou aceitar tudo. Porque uma pessoa uma vez me perguntou assim: você aceita a doutrina espírita porque ela veio dos espíritos? Eu falei: não. Não é porque ela veio dos espíritos. É porque ela tem coerência. Ela é acorde com aquilo que Jesus ensinou. É por isso que eu aceito. Porque em momento nenhum até hoje eu vi qualquer coisa, qualquer conceito trazido pelos espíritos superiores que foi desmentido. Porque a característica da verdade é isso, né? Ela se autossustenta como verdade. Porque quando o argumento é mentiroso, ele se dilui, né? Ele não resiste à análise. E o argumento que os espíritos superiores trazem, eles resistem à análise. Então por isso que é importante a gente estudar. Não é um livro só para os médiuns, não. É para todos nós estudarmos, porque nos agrega conhecimento. Esse aqui é a segunda parte do livro dos Espíritos, vocês lembram?
que é do mundo espírita ou mundo dos espíritos, não é isso? Aí deu origem a esse livro aqui, desmembrou, porque Kardec vai fazendo uma série de perguntas, né, com relação ao mundo espiritual, que o mundo espiritual é para onde a gente vai, porque a gente está aqui no corpo de carne, a gente é um espírito no corpo de carne. Quando a gente morrer, a gente vai para onde? Para o mundo espiritual. Tem muita gente, quando fala em mundo espiritual, olha para cima, né? É porque tem as regiões do mundo espiritual que ficam em cima, mas o mundo espiritual é uma barreira vibratória que está ao nosso lado. Por isso que o apóstolo Paulo diz, na carta aos Coríntios, nós temos uma nuvem por testemunhas. Essa nuvem são os espíritos que nos cercam, nos observam, se identificam conosco, que podem nos ajudar no bom ou no mau caminho. Depende das nossas orientações e da preferência que a gente dê para a nossa caminhada. Porque o que vai atrair os bons espíritos é a nossa conduta. Assim como atrai os malfeitores. É a nossa conduta. É como o ambiente da casa espírita. Os espíritos dizem que o ambiente da casa espírita atrairá os benfeitores espirituais pela conduta de seus trabalhadores e seus frequentadores. Nós é que fazemos o ambiente. Olha só que responsabilidade que a gente tem. E a gente só chega a esse nível de entendimento quando a gente começa a estudar. Aí vamos na terceira parte. Alguém lembra o que é a terceira parte? Que é das leis morais, não é isso? Que as leis morais que os espíritos trouxeram, que essas leis morais estão contidas aonde? Lá no Velho Testamento, lá do Antigo Testamento. Elas estão lá naqueles 10 mandamentos. Essas leis morais da vida. Aí deu origem Evangelho segundo o Espiritismo. E que livro, né? Porque o pensamento de Jesus, os ensinamentos do Cristo, sem os véus da alegoria. Então era preciso que a doutrina espírita viesse para que a gente entendesse certos conceitos de Jesus. Olha bem na cura do cego de nascença. Uma coisa interessante, né? Porque eles chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, ele é cego de nascença porque pecou ou porque seus pais pecaram? Por causa da lei de Moisés. Alguém já parou para pensar no teor dessa pergunta? No sentido dela? Ele é mestre, ele é cego de nascença porque pecou? Mas espera aí, cego de nascença porque pecou? Se ele não havia nascido, em que momento que ele pecou então? Outra existência. Porque o apóstolo Paulo, em carta também aos Coríntios, ele diz que a vida é uma só. Às vezes tem, porque a minha família, como sendo toda da religião evangélica, eles afirmaram, né? Mas está escrito aqui que Paulo diz que Deus nos deu uma vida só. Realmente é verdade, Deus nos cria uma única vez. Mas as existências são várias. Nosso espírito teve princípio, mas não terá fim. Isso é que os espíritos nos ensinam. Então é muito importante que a gente comece a estudar esses conceitos, né? Para que a gente possa ter compreensão das coisas. O diálogo de Jesus com Nicodemos, que era um doutor da lei, que foi se encontrar com Jesus à noite, e eles perguntaram, né? Que Nicodemos começou a conversar com Jesus. Senhor, sabemos que és enviado de Deus, porque ninguém faz os sinais que faz se Deus não for com ele. Como eu posso já nessa existência ganhar as delícias do reino? Aí Jesus vai e diz para ele: é necessário que nasças de novo. Aí ele estranhou, falou assim: mas mestre, como pode ser isso? Como é que pode um homem já velho, será que ele vai voltar a entrar no ventre de sua mãe? E Jesus veio e disse: é necessário que nasças da água e do Espírito. Era preciso que a doutrina espírita viesse para a gente poder entender isso. Porque que coisa, né? Como é que Jesus falou um negócio desse? E muita gente transfigurou isso na água do batismo. Porque se a gente for entender, Jesus mesmo não batizou ninguém. E nem ele mesmo foi batizado lá no Rio Jordão. Se a gente poder ler direitinho o conceito lá no Novo Testamento, a gente vai perceber que nem ele foi batizado. Então, no ponto de vista, para nós espíritas, não é uma necessidade da gente ser batizado dentro do conceito de outras religiões. Tanto é que Jesus disse: eu não vim para batizar com água, mas com fogo. Aí a gente viu Jesus incendiando alguém, botando fogo em alguém.
A gente não viu, mas o fogo do conhecimento, porque ele diz, somente a verdade irá vos libertar. Então era preciso que a gente conhecesse determinados conceitos da vida como forma libertadora, porque a doutrina espírita ela é isso. Ao mesmo tempo que é consoladora, ela é libertadora. Ela nos liberta. A gente começa a perceber que a gente não precisa de usar aditivos, né? Bengalas psicológicas para a gente se apoiar. A gente precisa se apoiar dentro de nós mesmos, na nossa força interior. Tanto é que Jesus diz, vós sois deuses. É uma afirmação do Cristo, que nós trazemos em nós essa fagulha divina, cujo potencial nós podemos fazer crescer. O que levou Kardec a perguntar naquele livro dos Espíritos, o primeiro, onde está inscrita a lei de Deus? E o que os espíritos superiores respondem? Na consciência. Por isso que todas as vezes que a gente faz uma coisa que não deve, o que acontece? Vem o sentimento de culpa, porque nós estamos infringindo a lei de Deus que está impressa em nós. Que sabedoria, né? Colocou um negócio dentro da gente. Não tem como fugir, né? Às vezes tem pessoas que eles se anestesiam, né? De não assumir a sua consciência de realidade diante da vida. Isso é fundamental, que a gente caminhe, mas caminhe com consciência, sabendo o que está fazendo, e para de culpar as coisas, as pessoas, o governo, fulano, beltrano, cicrano. Às vezes as coisas não acontecem, eu já tentei de tudo e não acontece. Porque muitas vezes a gente tem que buscar a resposta então na doutrina espírita, porque a gente já teve em outras existências e não soube aproveitar, e agora vem numa vida, não é de punição não, é de lutas, para a gente aprender a valorizar o que a gente tinha. E se a gente nunca teve também, a gente vai ter no futuro. Então é preciso agora caminhar com sabedoria, com tranquilidade, fazendo o nosso melhor, crescendo, construindo dentro das nossas possibilidades. É por isso que é fundamental entender o Evangelho de Jesus dentro dessa perspectiva na qual a doutrina espírita nos apresenta. Imagina bem Jesus quando ele disse, igual está no capítulo 17 desse livro, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Nós temos condição de ser perfeito como Deus? Mas por que Jesus disse isso? No primeiro momento, parece que Jesus é contraditório, né? Mas não é. Porque ele nos colocou como meta de perfeição, uma perfeição relativa, e nos mostrou, nosso Pai é perfeito, nosso Criador. Então, vá em busca desse conhecimento, dessa grandeza, porque o último degrau da ascensão espiritual não tem limite. A gente sempre vai conhecer cada vez mais. As perspectivas de conhecimento, elas são imensas. Olha o que a gente pode conhecer, que a gente pode aprender. Se a gente parasse de ver a vida como punição, coisa que nos esmaga, que nos cerceia a liberdade, nos impede de ser feliz, porque muitas vezes a gente pensa que a felicidade está nas coisas materiais, e não estão. A felicidade, ela está aqui dentro de nós. A gente ser feliz com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente construiu, com aquilo que a gente conseguiu. E se sentir em paz com isso. Aí a gente está sempre querendo buscar a felicidade onde ela não está. Nos fogos fatos, né? Nas luzes neon. Tem um conceito do espírito Joana de Ângeles, que está naquele livro O Homem Integral, na psicografia de Divaldo, que diz assim: muitas pessoas sofrem por não serem projetadas no caleidoscópio mágico do mundo fantástico. O caleidoscópio é aquele negócio que fica girando dentro de discoteca, você já viu? Que dá aquele monte de luz. Então tem gente que, por não se projetar nessas coisas que as pessoas acham que projeta felicidade, ele sofre. Enquanto ele é feliz e não sabe. Não é isso? Então, é por isso que é de fundamental importância que a gente entenda. Opa, o negócio mudou ali sem querer. É muito importante estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente tenha compreensão do que Jesus quis nos ensinar, né? Porque se a gente for ver ali, tem as qualidades do homem de bem, não tem? Nesse capítulo 17. Vocês já pararam para analisar as qualidades do homem de bem?
São muitas, não são? Porque quando a gente começa a ler aquilo, a gente pensa assim, vai dar não. E realmente uma existência não dá não. Mas se a gente tiver uma, a gente já será um homem de bem, não é? Embora nos faltem várias outras. Porque nós estaremos saindo da vida física melhor do que entramos nela. Porque quando eu entrei nessa vida física eu não tinha nenhuma. Eu já consegui ter uma. Então eu estou saindo dela melhor, já cresci, eu evoluí. A gente quer sair como Chico Xavier, como santo, né? Não tem jeito. Nós vamos ter que ainda caminhar algum tempo. É necessário. Porque a gente vê que a gente ainda traz muito dentro de nós, muito orgulho, né? Muito egoísmo. Isso ainda está em nós. A gente vai na pergunta 917 daquele livro, os espíritos respondendo a um conceito de Kardec, dizem que nós estamos muito mais no início da evolução espiritual do que próximos ao meio dela. Olha o tanto que falta. Então é por isso que é de necessidade que a gente entenda, que a gente tenha compreensão do que Jesus quis ensinar, que não eram coisas para nos recompensar materialmente. A gente vai no Eclesiastes, Velho Testamento, e diz: no mundo só tereis aflições. Não é isso que está escrito lá? Aí a gente pensa assim, mas então a gente veio aqui para sofrer, mas quem disse isso? Porque uma vez perguntaram para os espíritos, né? Por que a gente sofre então? Sabe o que eles responderam? Porque vocês querem. Não é verdade? A gente está sempre procurando mexer onde não deve, né? E fazer o que não pode fazer. A gente gosta disso, né? A coisa lá dentro, a gente viu que as leis de Deus estão aqui impressas em nós. Aí vem um aviso da consciência. É igual a pessoa quando ele tem aqueles ataques de fúria, você já viu? A pessoa quando fica com raiva em casa, no serviço, começa a gritar, chutar, bater nas coisas. Aí de repente dá uma fincada nas costas dele e trava todo. É como se a lei da vida falasse assim, ó, foi aí, ó, onde você errou. Mas não foi na dor nas costas, não. A dor nas costas foi um aviso. É no ataque de fúria que você fez um grande desastre no passado. É aí que você precisa corrigir. A dor nas costas foi para te avisar, para que você já está começando a ir longe demais. E os pequenos problemas da vida, as pequenas contrariedades que nos acontecem, são as leis da vida nos avisando, ó, vamos botar o pezinho no chão, vamos ter calma, você está indo pelo caminho errado, se recomponha, senão pode te acontecer coisa pior. Era a orientação do Cristo quando ele curava as pessoas, não era? Vais e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Por que acontecer coisa pior? Castigo não, porque a pessoa já tem um esclarecimento. Não é isso? É igual a gente vir na casa espírita, a gente começa a estudar, e se a gente cometeu equívoco, a gente já não é ignorante mais, a gente já sabe o que está fazendo, né? Tem um amigo meu que falou assim, não sei para que eu fui conhecer esse negócio de doutrina espírita. Eu não tenho sossego mais. Eu falei assim, é só você parar de fazer coisa errada que você tem sossego. Mas é uma coisa interessante, porque a doutrina espírita está sempre nos chamando a atenção toda hora. Até um papelzinho que a gente antes já amassava assim na rua, hoje a gente já pensa, né? Não posso fazer isso que eu estou sujando, vai entupir as valetas, vai dar trabalho para os outros, está sujando tudo, né? E eu estou ajudando, com todo o conhecimento que eu tenho. Então eu não posso fazer isso mais. Aí quando eu chegar no serviço agora, eu vou trabalhar direitinho, porque eu não posso ficar empatando o tempo. Eu não posso, porque eu posso enganar as pessoas em volta. Isso eu posso. Ninguém está vendo, mas está sendo registrado nas leis da vida. Aí depois, igual tem uma turma de professora que frequenta a casa espírita lá, um dia eu estava reclamando de salário. Aí eu só ouvindo, né? Que salário. Eu falei assim, não, mas... Ela falou assim, a doutrina espírita, o que explica disso? Eu falei assim, é muito simples, porque no passado vocês tiraram, agora vocês estão devolvendo. Por isso que vem agora o torniquete bem apertadinho, né? Eu falei, as leis da vida são sábias, né? A Chico, ele tinha um ditado assim, que a gente paga a prestação os erros feitos por atacado. Você já imaginou se as leis da vida cobrassem tudo de nós de uma vez só? A gente não suportaria.
é fundamental entender o Evangelho do Cristo no conteúdo espírita, porque ele esclarece, nos dá entendimento. Por isso que Jesus dizia: o bom pai sempre deixa a porta aberta ao arrependimento de seu filho. Ele estava fazendo uma referência a Deus com relação às leis da reencarnação, que a gente pode sempre renascer na Terra quantas vezes forem necessárias, até que a gente adquira o conhecimento e a consciência desse conhecimento. Que adquirir conhecimento é fácil. Na consciência dele é como eu sei aplicar esse conhecimento no dia a dia da minha vida, que é outra coisa, né? E temos aí o céu e o inferno, que é da 4ª parte do Livro dos Espíritos, que trata de quê? Esperanças e consolações. Porque vocês viram, fala a respeito de anjos, não fala? A gente já ouviu falar de anjos. Mas qual é a visão de anjo na visão espírita? Esse livro aqui ensina. A gente fala em demônio, não fala? Mas qual é a visão dos demônios no ponto de vista da doutrina espírita? Esse livro ensina. Qual é a visão de inferno no ponto de vista espírita? Esse livro explica. Mas é um desconhecido, porque ninguém lê. Porque ler cansa, né? Também que pega assim uns textões, né? É igual no Facebook. No Facebook eu evito de pôr textão porque ninguém lê. Então eu tento sintetizar, espremer e dizer muita coisa em poucas linhas, que aí o povo lê, que as pessoas têm preguiça de ler. É muito importante que a gente leia para adquirir o autoconhecimento. O conhecimento é meu, senão eu vou sempre ficar sendo obrigado a ouvir a opinião dos outros. Não é isso? O que os outros acham, o que os outros pensam. Eu preciso ver o que eu penso, o que eu acho, o que eu estou assimilando. Por isso que Jesus disse, olha a sabedoria do Cristo, né? E ele falou esses negócios há mais de 2000 anos. Ele disse: a cada um segundo as suas obras. E a cada um segundo as nossas assimilações, as nossas aquisições, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu estou tendo entendimento, não é o outro. Porque ele vai chegar no mundo espiritual, não tem tribunal lá para nos julgar, não. É a nossa consciência. Aí os mentores vão avisar para a gente. Você já viu o caso de uma senhora? É um negócio meio engraçado, mas é sério. A dona chegou no mundo dos espíritos, que ela tinha convivido com o marido 40 anos. Aí ela desencarnou primeiro, ela morreu primeiro do que ele. Aí chegou lá no mundo dos espíritos, aí chegou perto do amigo espiritual e falou: graças a Deus, estou livre de fulano. Suportei o fulano 40 anos. Aí o mentor, como eles são muito amigos, né, muito amorosos, eles nos compreendem, né, e principalmente nossas infantilidades. Aí ele ficou olhando para ela assim, né, falou assim: minha irmã, pois é, né? Mas por que você está assim? Você não gostou, não? Eu disse: não, é bom que você tenha suportado, né? Mas é necessário que você volte numa próxima encarnação para aprender a amá-lo. É um negócio meio sem graça, mas é isso, né? Porque o que o amor faz? Ele prende, ele inibe, ele cobra, ele dificulta. O amor liberta. Não é isso? E somente vamos nos libertar daquilo que nos causa mal quando a gente amar. De verdade. Mas não é o amor desejo, o amor carnal, não. É aquele amor que sublima, aquele amor que entende, que ele tem compreensão. É libertador na sua essência. Que eu passe a compreender o outro de verdade. Mesmo que não conviva com as pessoas diariamente. Mas dentro de mim está liberto. Eu preciso criar esse sentido de libertação interior para que também vá desatando os nós, não arrebentar. É muito comum hoje a gente ouvir casais dizerem que se separam por incompatibilidade de gênios, não é? Já ouviram falar nisso? Porque os gênios um do outro não são compatíveis. Mas aí a gente vai pensar, fala assim: não, mas quando você passa a conhecer um e outro, vocês viram que eles se separaram foi por compatibilidade, não incompatibilidade, porque eles eram tão iguais, tão egoístas, que ninguém cedeu. Eles preferiram arrebentar. Não é isso?
Então é por isso que a gente precisa entender, ter compreensão da vida. Não é que a gente vai manter relações ou situações nas quais a gente se põe em risco, perigo, que nos causam profundo mal-estar, não é isso. Situações onde há agressividades, xingamentos, né? Ofensas profundas, tanto físicas quanto morais, que aí é outra história. E os espíritos dizem que em certas situações é melhor que se resolva no futuro do que manter uma situação que pode desaguar em problemas muito maiores. Então é preciso ter compreensão da vida. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo também tem um capítulo no qual não separeis o que Deus juntou. Aí as pessoas pensam logo na indissolubilidade do casamento, que não pode dissolver, mas a gente precisa entender o que na realidade quis ser dito com isso. Precisa ter compreensão, para a gente não ficar se punindo quando as coisas na nossa vida acontecer. O indivíduo não ficar se auto-machucando e com isso se impedir de seguir. Há situações que a gente não pode resolver, então eu tenho que deixar ali por um tempo para continuar seguindo, né? Porque eu somente vou poder ajudar o outro ou ajudar as situações no momento em que eu adquirir lucidez. Mas enquanto eu ficar preso naquele amálgama de situações de guerras e dificuldades, ninguém ajuda ninguém. Então é preciso que alguém se retire à parte para que tenha compreensão e possa ajudar com eficiência. Olha bem que compreensão que as coisas vão nos trazendo, né? Esse livro, Céu e Inferno, traz depoimento dos espíritos que vieram do mundo espiritual dar explicações das situações que eles se encontram. Então ali tem espíritos de tudo enquanto é tipo, desde os felizes aos espíritos sofredores. Quando a gente vai naquele livro dos espíritos, nós pegamos a partir da pergunta 96, que vem trazer a respeito das diversas classes e ordens dos espíritos. A partir da pergunta 100, vem falar a respeito dos espíritos inferiores. Aí a gente identifica muita coisa que tem nos espíritos inferiores, a gente identifica em nós. A gente é egoísta, a gente é orgulhoso, a gente é vaidoso, às vezes é prepotente. Nós trazemos essas anomalias ainda em nós. Mas ao mesmo tempo também, quando vamos a partir da pergunta 106, a gente vê as características dos bons espíritos, a gente vê também que a gente já traz, porque a gente tem vontade de fazer o bem, não tem? A gente traz isso dentro de nós. Então a gente é como se nós estivéssemos saindo de uma classe e indo para uma outra ordem. Mas é preciso que se desprenda dessas mazelas, dessas dificuldades que trazemos. E somente na boa vivência e boa compreensão da vida que a gente vai conseguir entender. Por isso que é importante entender isso. O trem pulou aí. Bom, a gente falou um pouquinho das obras básicas e a gente pensa que a doutrina espírita está resumida somente nelas. Mas tem essa coleção também, que chama Revista Espírita, alguém já ouviu falar? Elas foram editadas por Kardec, são 12 volumes, 144 números, que são ensaios que Kardec fazia, que ainda não estavam fundamentados no Espiritismo, mas que são fontes de estudos muito ricas, que a gente deve conhecer. Ali tem ensinamentos, tem coisas que falam, desmembramentos dessas obras básicas incríveis, e a maioria das pessoas não conhecem, que vem agregar mais conhecimento para a gente. Às vezes a pessoa lê isso, né, demora muito, mas se a gente lesse uma paginazinha por dia, né, na hora que fosse deitar, né, vou ler uma página aqui, ao final de alguns anos já teria lido tudo. Porque quando a gente começa a ler uma página, a gente toma gosto e começa a ler até mais de uma, né? Lê até a Revista Espírita inteira numa noite. Uma revista só, né? Então por isso que é importante agregar esse conhecimento. Alguém já ouviu falar dos escritores clássicos do Espiritismo? As obras clássicas? Então tem ali, ó, alguns escritores: Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, William Crookes, Alexander Akasakoff, Paul Gibier, Ernest Bozano. Então são alguns dos escritores clássicos do Espiritismo, que são mais de 600 obras.
cujo conteúdo é riquíssimo também. A gente trouxe só um exemplo aqui desse escritor Ernesto Bozano, que ele escreveu alguns livros cujos títulos são Animismo ou Espiritismo. Animismo é que vem da alma, de dentro, nosso. Quer dizer, isso que as pessoas sentem aí, se é animismo, isso é da alma, ou espiritismo é uma tese, é um conceito. Outro dia na Juventude Espírita eu pedi aos alunos que falassem sobre conceituem doutrina espírita. Porque muitas pessoas podem chegar perto de nós e dizer, você é espírita? É igual um amigo meu uma vez chegou, a gente estava numa loja, né? Loja sim. Aí ele chegou para mim e falou assim, você vai lá hoje? Eu fiquei olhando para ele, porque eu já sabia o que ele queria falar, né? Eu falei, lá onde? E ele falando alto, eu falei, lá onde você vai toda quarta? Eu não sei onde eu vou toda quarta, não. Eu falei, na igreja. Eu falei assim, eu não vou na igreja, não, eu vou na casa espírita. E todo mundo olhou para ele. Então a gente precisa ter vergonha de falar que vai na casa espírita. Eu posso encher a boca, não posso falar que eu sou espírita. Porque as pessoas vão nos perguntar, mas vem cá, a doutrina espírita, você é espírita, mas vocês ensinam o quê? Vocês acreditam em quê? Fala um pouquinho sobre a doutrina espírita. É importante que a gente saiba falar sobre doutrina espírita. Já imaginou você professar uma crença na qual você não sabe nem falar sobre ela? Então, a gente precisa estudar. Então, são coisas, a crise da morte, né? Morrer dói. Está no livro dos Espíritos também, né? Morrer não dói, não. A gente já morreu muitas vezes, a gente não lembra. Mas não dói não, viu, gente? Não dói não. Não dói não. Os Espíritos falam, a gente vai sentir o quê? Que se é o corpo que sente as dores. O Espírito não. A gente acorda no mundo dos espíritos, de repente, a primeira impressão que a gente tem. Vocês já viram quando a gente dorme em algum lugar que a gente não conhece direito? Lugar estranho. Você acorda no meio da noite, você acorda, você fica sem saber, meio sem saber onde que está, né? Daí a pouco você toma, eu estou em tal lugar. A gente acordar depois da morte do corpo físico é a mesma coisa. No primeiro momento a gente fica um pouco confuso, daí a pouquinho a gente começa a perceber outras realidades. Tanto que no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o conhecimento da doutrina espírita vai nos ajudar depois da morte? Aí os Espíritos respondem, ajuda e muito. Mas a prática do bem ajuda muito mais. Porque a rotulagem religiosa não salva ninguém. Então não adianta nada eu falar, eu sou espírita, mas só tem teoria. Eu preciso fazer o bem, eu preciso aplicar o bem, eu preciso viver o bem. Isso vai me ajudar muito mais. Certo? Então são os enigmas da psicometria, fenômenos psíquicos no momento da morte, aquelas coisas que as pessoas quando estão no momento de se desprender do corpo físico, isso é muito comum em pessoas, pacientes terminais. Eu estou vendo minha avó, eu estou vendo meu avô, meu pai está aqui, minha mãe está aqui, e realmente estão, porque vieram para recepcioná-lo. Você imagina bem se fosse outro tipo de espírito. Eles são parentes nossos, tem coisa melhor do que isso, gente. Os nossos amigos, aqueles que nos queriam bem, vêm nos receber, mostrando para a gente, calma, você não vai estar sozinho, nós estamos com você. Olha que paz que é isso. Olha que segurança que nos dá. Por isso que as pessoas têm medo da morte, porque você vai em outros, passa em velório aí, às vezes as pessoas estão vestidas de preto, pessoas chorando, gritando. Não é que é proibido de chorar, não. Mas entrar em desespero, em pânico, elas entram porque elas não sabem dessa realidade. Seria estranho um espírita fazer isso, né? Sabendo que o espírito sobrevive. Só está morrendo o corpo, a gente só vai perder a presença física, mas a espiritual continua. O amor, ele não se rompe com a morte. Senão não teria sentido a gente amar ninguém. Para quê? Ele é eterno. Pensamento e vontade, mostrando a força do nosso pensamento, que o nosso pensamento, nós podemos construir ou destruir a nós mesmos através do pensamento. Você já viu pessoas que falam assim, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, aí já está mostrando para ele mesmo que ele queria. Na realidade ele não quer, ele queria. Aí ele já conjuga no passado, né? Eu queria.
Pois é. Os animais têm alma, mais uma vez vem ali, né? A doutrina espírita mostra que os animais não têm alma como a nossa, mas têm uma alma, um princípio espiritual, que sobrevive após a morte e volta a reencarnar imediatamente quando o corpo do animal morre. Porque o que é que dá estrutura para a gente no mundo espiritual? É o nosso pensamento contínuo. Os animais não têm, eles ora raciocinam, ora não. O Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico, ele diz: a distância que separa a alma do homem para Deus é a mesma que separa a alma do animal para o homem. Então são coisas que a gente precisa estudar, porque isso aí vai abrir um campo imenso de conhecimento para a gente. Tem um livro do Roda que fala que no mundo espiritual, determinada entidade lá, que ele chama de... Ele falou que era uma ilha, né? Ele fala que é uma ilha, mas na verdade talvez seja uma desses locais onde recebe aquele espírito. E ele fala que lá o professor estava capinando, roçando, e os caxinguelês, caxixe descendo das árvores, andando no meio deles. Encarnaram naquele momento. No livro dos Espíritos, o Kardec faz uma menção a isso aos espíritos superiores sobre a reencarnação dos animais. E os espíritos respondem que algumas espécies, somente algumas, aquelas mais inteligentes aqui na Terra, como o cavalo e o cachorro, são mantidas na sua forma perispiritual no mundo espiritual por breve tempo, obedecendo a determinados fins. Não especificou qual. Nos livros da série André Luiz fazem menção a animais no mundo espiritual, mas a maioria deles são formas pensamento, não propriamente animais. Formas, por quê? Quando a gente pensa, o nosso pensamento ele fotografa para fora de nós. Então, se eu sou um espírito, se eu puder, de certa elevação, eu puder ver o pensamento de cada um, eu vou ver a forma pensamento de cada um. Cada um está pensando, o Espírito conspira, diz que nada fica escondido de Deus. Porque os Espíritos estão vendo o que nós estamos pensando. Certo? Talvez seja por isso que uma pessoa morreu, quem recebeu ele foi o cachorro dele. Sim. Já tinha morrido antes, então a forma de pensamento... Tem uma explicação. Vamos supor. Tem até uma narrativa que dizem que Divaldo falou que chegou numa casa e ele viu o cachorro pulando. E o cachorro veio até ele e ele tomou um certo susto. Aí ele falou com os donos da casa, aí eles choraram, porque não, deve ser o espírito do fulano de tal, do cachorro, que está aqui presente na casa. Só que aquela forma, pensamento que os donos mantinham, aquela forma, pensamento, ela tem movimento também, ela não é fixa. Ela tem movimento, ela se movimenta, porque mantida pelos donos da casa. Entenderam? Então, é por isso que é importante que se estude a doutrina espírita, porque hoje há uma vasta literatura na qual certos conceitos não encontram embasamento na base, nas obras básicas. Por isso que é de fundamental importância estudar, para que a gente tenha conhecimento e depois não vá atrás de coisas que não têm nenhuma fundamentação. Importante estudar por isso, certo? Um pouco das obras do Chico Xavier. Embora haja algumas contradições na quantidade, mas alguns fazem menção de 412 obras que ele psicografou ao longo de sua vida, como trabalhador na doutrina espírita. E a maioria delas é desconhecida de nós. A maioria. Porque a maioria das pessoas conhece nosso lar, não é? E não conhece os outros. Ou então conhecem somente as obras do Espírito André Luiz. Mas é uma riqueza de obras muito grande. Já imaginou a gente ler 412 obras numa encarnação? Já é muita coisa. Já imaginou estudar dá tempo? Não dá. E cada obra dessa, ela está nos ensinando alguma coisa. Cada obra dessa tem uma profundidade, um ensinamento, conceitos, que às vezes a gente lê com tanta pressa, né, com tanta velocidade, que não para, não se detém. Porque é importante quando a gente lê qualquer obra, a gente lê uma página, vamos parar um pouquinho, ler 2, 3, 4, 5, 6, aí para um pouquinho, começa a meditar naquilo que leu, fazer reflexões, como forma de fixação daquilo que a gente leu, para ver se aquilo está sendo digerido pela nossa inteligência,
para que a gente possa ter compreensão daqueles ensinamentos. São ensinamentos de espíritos já um pouco melhores do que nós. Então é preciso que a gente dê atenção e não lê tão rápido como às vezes. Hoje são mais ou menos em torno de 60 milhões de exemplares já vendidos das obras de Chico, pelo mundo todo. Imagina o trabalho magnífico que esse homem fez. Que Chico Xavier, que muitos idolatram, mas era uma pessoa como nós, cuja fidelidade ao trabalho, a correção, o compromisso, a coerência, deve ser exemplo para nós, os trabalhadores que estamos hoje na doutrina espírita. Porque ele tinha um compromisso muito grande com aquilo que ele fazia. Porque muitos médios hoje querem chegar como Chico Xavier, não quer? Todo mundo quer ser Chico Xavier, mas a gente se pergunta, será que todos estão dispostos a fazer o que ele fez para chegar onde chegou? Porque ele se doou para a doutrina espírita. Então é muito importante isso, né, gente? Porque às vezes a gente quer ser uma coisa, mas esquece que para chegar naquela trajetória há todo um caminho a seguir. Então é muito importante conhecer também essas obras. Um outro escritor também, né, que a gente fala escritor, mas é o psicógrafo, Divaldo Franco, que são mais de 255 obras com mais de 8 milhões de exemplares vendidos, que são também muitos deles desconhecidos. Já ouviram falar na série psicológica do Espírito Joana de Ângeles, que a gente conhece a psicologia da matéria, do corpo, da mente. Mas as nossas emoções, os nossos ressentimentos, os nossos medos são analisados no ponto de vista da psicologia espiritual. E seria interessante a gente dar uma lida. As pessoas falam assim, não, mas a linguagem dela é difícil. É um pouquinho sim. Mas por que é difícil? Porque a gente está acostumado numa linguagem do dia a dia. Aí o que a gente tem que fazer quando a gente vai estudar a doutrina espírita? Dicionário do lado, né? Foi assim que eu fiz quando eu comecei. Porque eu enchi as pessoas de tanta pergunta, que aí as pessoas falam assim, você não acha que você deve ter um dicionário do lado? Compra um dicionário, põe do seu lado, que aí você vai descrevendo nas palavras lá, o que significa aquelas palavras. É igual o livro Evolução em Dois Mundos, da série André Luiz. Todo mundo já deve ter ouvido falar. É um livro muito técnico, muito complexo. Aí fizeram outro, que chama Elucidário de Evolução em Dois Mundos, para explicar aquele. Mas não tem outra forma da gente aprender doutrina espírita sem estudo. Ah, mas eu vou passar a encarnação, não vou conseguir entender tudo. É óbvio que não. A gente pode começar agora, não pode? Porque os espíritos falam que tudo que a gente aprende numa encarnação não fica perdido. Eu vou usar na outra. Então por que eu tenho esse receio todo de estudar? Não precisa dar tempo mesmo, não. Eu posso estudar. É melhor a gente aprender uma coisa bem aprendida do que ler um monte de coisa e não assimilar nenhuma. O que é pior, não viver nenhuma, né? Então, por isso que é importante ter compreensão. E tem uma outra série também, que é a série que trata das obsessões do espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde ele aprofunda mesmo a sonda investigadora, né, nas questões das obsessões, das influenciações espirituais que os espíritos causam na humanidade toda. Porque no livro A Gênese, aquele que a gente viu, que deu origem na primeira parte do livro dos Espíritos, as causas primárias que deu origem a ele, no livro A Gênese traz aqueles conceitos a respeito dos mundos, né? E ali também está escrito que a população espiritual da Terra é 3 a 4 vezes mais do que a população que está aqui no mundo físico. Que aqui são 7 bilhões de almas, então se são 3, 4 vezes a mais, é de 21 a 28 milhões de espíritos. Na sua maioria, espíritos imperfeitos. Porque o nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Por isso que o mal ainda na Terra tem tanta prevalência, né? Por isso que é tão difícil fazer o bem, é tão difícil viver o bem. Mas a nossa Terra está transformando, ela está se adaptando para um mundo melhor. Então é preciso que nós façamos esforços, né? Porque se Deus nos colocou com essa compreensão no meio de tanta gente imperfeita, é porque nós somos imperfeitos também.
Mas se a gente já busca um pouquinho mais de entendimento, vamos ajudar os outros, né? Estender as mãos, ter compreensão, ter paciência, ter coragem, né? Porque é preciso coragem, né? Para enfrentar certas adversidades. Então é preciso que a gente também mostre, né? Naquilo que a gente vai assimilando, a grandeza dessa doutrina. É como uma pessoa, às vezes, que chega para nós para contar os seus problemas, né, suas dificuldades, sabe que a gente é espírita, aí começa, né? Ah, mas eu estou passando por isso, estou sofrendo isso, estou passando essa dificuldade. Aí a gente, ao invés de dar para a pessoa uma palavra de esperança, uma direção, aí a gente começa, ah, mas eu estou muito pior do que você, meu problema é muito maior, não sei o quê. Quer dizer, a pessoa sai de nós pior do que chegou, né? Essa é uma recomendação do Joana de Ângeles, né? Que quando alguém chega até nós, que a gente ouça aquela pessoa, que ela veio até a mim com falar da dificuldade dela, ela não veio não a nossa. A minha. Então, quando chegar a minha vez com outra pessoa, eu posso até falar. E ter empatia, não é, gente? Empatia, o que é? É você entender, se colocar no lugar do outro. Isso é fundamental isso. Aí às vezes a gente vai, a pessoa vem conversar com a gente, a pessoa tira o celular, aí começa a olhar no relógio. Como é que a pessoa se sente? Então é preciso ter empatia, porque às vezes nós não podemos resolver o problema da pessoa, mas só o fato da pessoa desabafar, jogar para fora, já estamos ajudando. Porque hoje as pessoas estão sofrendo, e muito. A gente pensa, mas quem sou eu para ajudar, né? Eu sou cheio de problemas, cheio de dificuldades. Que é a primeira coisa que a gente faz, né? A gente devia pensar nos profissionais de saúde, né? O médico, quando ele é chamado na casa dele, às vezes ele está doente, padecendo alguma coisa, mas ele não vai. Mesmo que ele também esteja precisando, ele não vai ajudar. O psicólogo, quantas vezes ele ajuda a pessoa com a técnica, embora ele também padeça problemas emocionais, que ele não é máquina. Aí nós, espíritas, né, com todo esse acervo de conhecimento, a gente sempre se julga incapaz de ajudar o outro, pelo menos ouvir. Então é preciso ter essa empatia com a dor dos outros, né? Com as dificuldades alheias. É preciso esquecer um pouquinho os nossos problemas, as nossas dúvidas, dores, para que eu possa interagir. Por isso que a recomendação do Cristo, ajude-se para que o céu possa te ajudar. Como que eu vou me ajudar? Ajudando os outros. É a única autoajuda que eu conheço. É quando a gente ajuda os outros. É vivenciar no dia a dia os dramas e problemas existenciais dos outros. Aliviar a cruz, né, do outro. É tão importante isso, né? Que a gente, nos momentos das nossas dores, nós também gostaríamos que as nossas fossem aliviadas, né? Então é importante isso. Ajudar a carregar a cruz, auxiliar o irmão necessitado, não é pegar a cruz dele e carregar, né? Mas há momentos que, com coisas tão simples, a gente pode aliviar aquela carga pesada que está sobre os ombros do irmão. Não é tomando dele. Vou citar um exemplo. É porque já são 6h20, pode até 6h30, é isso? Pode? Um exemplo, quando a gente vai dar uma cesta básica para alguém, a gente pensa que é só chegar e dar a cesta básica, não é isso? Mas é preciso também que eu me dê. Sentar um pouco com a pessoa, conversar, ouvir a história da pessoa, rir com ela, chorar com ela, a gente bater papo, conversar, para que ela não sinta o peso daquilo. Porque a pessoa, quando chega num ponto de precisar realmente de uma cesta, ela está precisando não só de ajuda material, como espiritual e urgente. Não é só entregar a cesta, virar as costas e ir embora, não. A gente precisa se colocar, e se fôssemos nós? E se fosse eu que estivesse recebendo aquilo? Como que eu me sentiria? Por isso que é importante a gente se colocar sempre no lugar das outras pessoas. É um outro trabalhador também, escritor do movimento espírita, que é Herculano Pires. Alguém já ouviu falar?
ele tinha uma luta ferrenha, né, para preservar os princípios doutrinários, né, porque infelizmente há muitas adulterações hoje. E ele tinha uma luta muito grande, e se empenhava, né, com muita presteza nisso, porque a gente pensa que a doutrina espírita é uma doutrina somente religiosa. Só que a doutrina espírita ela deve ser vista também em outros aspectos, que ela é ciência, ela é filosofia, além do aspecto religioso, porque traz os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Não é isso? E como que a gente chega a entendimento da vida? É conversando, é discutindo, debatendo, não é debatendo brigando, não. É conversando, dialogando, falando. Por isso que nos grupos de estudo é importante que a gente ouça a história de cada um, não é para a pessoa chegar no grupo de estudo, desabafar a sua história, mas dentro daqueles conceitos do estudo, ela poder dar a sua opinião e o entendimento vai se construindo. Porque o objetivo principal de um grupo de estudo também qual que é? É só agregar conhecimento? Não. Criar o elo de grupo, de equipe, de pessoas, de irmandade. Esse também é o objetivo de um grupo de estudos. Porque aquela equipe ali vai se conhecer mais do que as outras, não vai? Ali vai criar um elo de futuros trabalhadores, de futuros dirigentes, de futuros palestrantes. Então é preciso fazer as coisas na casa espírita com conhecimento. Você já imaginou se, porque há pouco tempo no movimento espírita, se bastava dizer que a boa vontade bastava. Mas hoje é preciso, diante do que a vida vem apresentando, é preciso ter conhecimento também. Boa vontade só não basta. É preciso ter conhecimento. Já imaginou 10 pessoas dentro da cozinha, todo mundo cheio de boa vontade, ninguém sabe cozinhar. O que vai acontecer? Vai. Então é muito importante a gente saber. Você vai atender uma pessoa na casa espírita, você tem que saber o que você vai falar, como você vai falar, ouvir. É muito importante saber ouvir. A pessoa não vai aprender doutrina espírita em 10 minutos, e nem a gente vai mudar a vida dela em 10 minutos de conversa. Mas a gente pode ser o suporte, pode apontar um farol, falar assim, a vida também tem outro caminho, tem outra porta. Não é isso? E nenhum problema que foi cultivado durante anos se resolve instantaneamente, a gente sabe disso. Mas a gente pode dar esperança, não pode? Isso a gente pode fazer. Então, Herculano Pires, ele veio também trouxe alguns livros, né, que é Ciência Espírita, Agonia das Religiões. Então, são alguns dos livros que ele trouxe que seria interessante também que a gente conhecesse, como forma também de agregar conhecimento, para que a gente pudesse ter um entendimento do que é a doutrina espírita de fato.